Tamir Felipe faz um diagnóstico sobre as políticas públicas do governo Lula. Será que ele tem razão ou é apenas mais uma intriga da oposição cirista? É isso que a gente vai ver hoje no vídeo. Vem comigo. As novas medidas do governo Lula que vão ferrar a vida do trabalhador. Você já deve estar percebendo que tudo está muito caro. O preço do mercado, o preço da conta de luz, o preço do aluguel, o preço da gasolina. A gente já consegue ver que ele é uma oposição, né? E pega em pontos bem importantes como a questão alimentar do brasileiro, né? E tipo assim, a questão alimentar para a classe mais pobre da população é questão fundamental. Então, ele bate onde dói no governo Lula. E várias outras coisas que você consome no dia a dia. Apesar do governo anunciar que a inflação está controlada, você sabe que aqueles produtos que a gente mais consome estão com inflação muito alta, como por exemplo o café e a carne. Pois é, mediante essa situação... Na minha cidade o café está quase R$50. Olha isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acreditam que a economia está muito aquecida. Ou seja, está bombando. No mundo da fantasia deles, todas as lojas estão cheias de pessoas querendo comprar as coisas, os comerciantes estão vendendo muito, todo mundo está cheio de dinheiro por aí, gastando e comprando tudo, e por isso o Brasil não consegue produzir para atender toda essa gente que está consumindo pra caramba. E por acreditarem nessa grande ilusão, eles vão tomar medida para desacelerar a economia, ou seja, o governo vai atacar o poder... Olha só, esse discurso que ele acabou de dizer é o discurso que acontece em toda reunião que o Haddad faz, em todas as entrevistas que ele dá. Na cabeça de um brasileiro médio, isso é uma contradição. Um brasileiro comum, ele vai pensar da seguinte maneira. Eu penso isso porque, quando eu não entendia de política, eu pensava desse jeito. Mas a economia aquecida não é algo positivo para o capitalismo? Porque o capitalismo trabalha na oferta e na demanda. Se a demanda está grande, ele tem a possibilidade de ofertar mais. Então, por que o governo Lula quer desacelerar a economia, sendo que para o capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje, isso é positivo? É um paradoxo, né? É um pensamento contraditório. E daí, o brasileiro, quando ele olha para esse cenário, ele fica confuso e ele não entende. E muitas vezes ele desiste de entender porque acha que seria muito complexo. Vamos ver a explicação que o Tamir vai dar. De consumo das famílias. Mas antes de entender as medidas, vamos entender os pilares que formam a renda do brasileirinho. O primeiro pilar é o salário. É aquele dinheiro que você recebe todo mês para pagar a sua conta de luz, o seu aluguel, comprar os seus remédios e, quem sabe, no final de semana, comprar cerveja e picanha. O segundo pilar é a poupança. Aquele dinheiro que você... Então primeiro você tem um salário, que é o que você ganha. Você guarda para uma eventualidade, algum problema de saúde, alguma reforma que você tem que fazer na sua casa e coisas desse tipo. E o terceiro pilar é o... Depois você tem a poupança, que é o dinheiro que você guarda. Ok. Crédito. Quanto de limite o Nubank te dá no cartão quando você precisa financiar algum carro e você pede para uma financeira, ou aquele bom e velho carnê das Casas Bahia, quando você quer comprar. E o crédito, que é um dinheiro que você não tem, que você contrata para poder utilizar. Então, depois você tem que pagar isso, tipo, não é um dinheiro seu, certo? Mas você tem que pagar isso no futuro com uma correção, que seria os juros, certo? Por quê? Porque o banco ele cobra uma taxa para te trazer esse dinheiro do futuro para o presente. Você não tem esse dinheiro ainda, então ele vai te emprestar agora para você poder gastar e você vai pagar no futuro. Para você fazer isso, ele te cobra uma taxa, que é atrelado à taxa Selic. Que, por exemplo, se a taxa Selic está a 13% agora, os juros cobrados no mercado giram em torno de 25%, 26%. Comprar uma televisão ou um celular. Pois bem, o primeiro ataque que o governo já está fazendo nesses pilares é aumentar a taxa de juros, que já está contratada para chegar a 15% ao ano. Hoje é a segunda maior do planeta Terra e provavelmente se tornará a primeira. Quando ele faz isso, sobe a taxa de juros, ele ataca o pilar do crédito, porque fica muito mais caro você parcelar sua geladeira, isso acaba não cabendo dentro do seu salário e você deixa de comprar a geladeira. E também afeta a poupança. Veja só, então por que ele ataca o crédito? Porque é um dos 3 pilares que o Tamir colocou ali da renda do trabalhador.
Você atacando o crédito, você tem menos dinheiro para comprar, porque os juros ficam mais altos e as pessoas começam a pagar menos, consequentemente, os bancos oferecem menos crédito, porque é mais arriscado, porque em um juros muito alto, muitas pessoas não vão conseguir pagar. Então, ao invés de continuar ofertando crédito, o banco vai se tornar mais rigoroso na hora de emprestar dinheiro. Na verdade, o banco no Brasil é um cartel, né? Os bancos são o que, de fato, expoliam, eles usam a população brasileira para ter lucro. Eu estou sendo polido aqui, cara, para não chegar aos bancos, porque eles são uns tremendos de um... Isso é que é verdade. Os bancos são a pior coisa que existe no nosso país, porque eles são um cartel que se sentam com os políticos, que se utilizam dos políticos para poder aumentar os seus lucros de diversas formas. Se a gente fosse explicar aqui os mecanismos que eles utilizam para poder expoliar a população brasileira, eu não terminaria esse vídeo hoje, certo? De tão desgraçados que os bancos são. Mas é assim que funciona a dinâmica do mercado no Brasil. E o governo ataca o crédito aumentando a taxa de juros, e quando se aumenta a taxa de juros, o dinheiro se torna muito caro e os bancos oferecem menos créditos porque as pessoas não vão conseguir pagar. O índice de inadimplência vai ser muito grande. O banco vai começar a tomar muito prejuízo. Mas ele ganha na outra ponta com a taxa de juros, porque ele também utiliza a taxa de juros para emprestar seu dinheiro. Porque aquele dinheirinho que você tinha poupado, você evita de tirar dos investimentos, porque afinal de contas o governo está pagando um juros muito alto para você deixar o dinheiro guardado. E agora... E de quebra ele já atacou o segundo pilar, né? Que é da poupança. Então você já não tem mais o crédito, certo? Você não vai poder consumir com o seu crédito. E agora você também não vai poder consumir com a sua poupança porque não vale a pena. Você está deixando o seu dinheiro na poupança e está rendendo muito mais do que se você estivesse investindo em alguma coisa. Investir em comprar um computador novo para suas atividades, investindo em melhorar a sua casa, comprar ar-condicionado. Você não vai fazer isso porque você está ganhando mais dinheiro investindo na poupança. Não, você está ganhando mais dinheiro investindo ele. Você está com a taxa de juros desse jeito, você ganha mais dinheiro deixando ele parado do que investindo em alguma coisa. Ou até mesmo gastando. Meus amigos, o pior ataque de todos. Com essas medidas, o governo faz com que as pessoas consumam menos, ou seja, compre menos coisas das lojas. Se as lojas vendem menos, elas encomendam menos coisas das fábricas. Isso é interessante. Então, tudo isso ataca o consumo. A pessoa não vai mais poder consumir com crédito, não vai tirar seu dinheiro da poupança. Isso desaquece a economia, as pessoas consomem menos. Elas estão dispostas a comprar menos coisas. E se as fábricas produzem menos, elas demitem. Sim, o objetivo do governo Lula é aumentar o desemprego. Mas esse ponto aqui que é o diferencial desse vídeo, tá? Esse ponto é o diferencial desse vídeo. Por quê? Porque ele dá uma relação direta com o maior problema da classe trabalhadora, que são seus salários. Ao consumir menos, as empresas produzem menos e elas são forçadas a demitir. E quando ela demite, ela força o salário das pessoas para baixo, porque tem mais oferta de mão de obra. E a lei natural do mercado, quanto mais oferta e a demanda se mantém estável, menor o valor do que é ofertado. Então o preço da mão de obra cai, o salário cai. Atacar o salário. Mas é impossível que estão falando isso aí. O objetivo é aumentar o desemprego mesmo. Olha só, cara, o brasileiro comum que não se atenta em política, ele não sabe dessa dinâmica. Ele não compreende isso. Se o brasileiro tivesse a consciência de que isso acontecesse, ele ficaria puto. E quando ele vesse as notícias quando eles vissem as notícias nos jornais, na televisão, ele ficaria revoltado. Porque a esposa do Tamir, pelo jeito, ela não é uma pessoa feita à política. Então ela ficou surpresa. Mas como assim o governo está pressionando para o meu salário cair? Não é possível isso. Agora ele vai explicar.
É muito emprego disponível, você quando acha ruim o seu emprego, você vai procurar outro para ganhar melhor, coisa do tipo. Isso pressiona o salário, que pressiona os custos e o empresário repassa o custo para os produtos e os produtos acabam inflacionando, segundo a lógica deles. Mas não é possível que eles falam isso. É verdade, meu bem, é verdade. Por incrível que pareça, é verdade. Você tem que cuidar da inflação. Então, quando você cresce muito, você pode crescer tanto que isso pode gerar também um problema. Às vezes as pessoas falam, não, vamos crescer 4, vamos crescer 5, vamos crescer 6. Mas se a oferta não acompanhar a demanda, ou você vai importar ou você vai ter inflação. A proposta orçamentária prevê um crescimento de 2,5% esse ano. Então, propõe um arrefecimento do crescimento justamente para calibrar o crescimento com a potencialidade de curto prazo do país. Aquilo que a gente chama de hiato, né, que é assim, qual é a capacidade ociosa na economia para você atender a uma demanda crescente? Você tem que olhar para isso para evitar a inflação. Tudo isso porque esses estúpidos nos governam. O Tamir, ele fala e mostra, né? Ele fala e prova o que ele está falando. Você vê, o governo fazendo um esforço para arrefecer o crescimento da demanda do Brasil. Tipo, essa teoria do Tamir faz total sentido. Não acreditam piamente que as lojas estão cheias de gente e que as fábricas estão trabalhando 24 horas para dar conta de tanto produto que elas estão vendendo e que o desemprego no Brasil está em baixa. Aliás, como eles dizem, o menor número na série histórica. Mas agora eu quero saber de você. Como é que tá aí na sua... Tipo, a taxa de crescimento brasileira gira em torno de 2 a 3%. Isso é um crescimento aceitável para uma nação como o Brasil? Não é, cara. Talvez seja aceitável para alguém como os Estados Unidos, a Alemanha, que são países super desenvolvidos, a China agora, que são países super desenvolvidos, que já têm sua economia estabelecida e que é muito difícil de crescer, porque pelo seu tamanho é muito difícil você aumentar 3% de uma economia como a norte-americana, quanto aumentar 3% de uma economia como o Brasil. Cidade. As lojas aí na sua cidade estão cheias de gente, bombando, ou pelo contrário, cada dia que você passa lá no centro da sua cidade, você vê mais comércios fechando as portas. E as fábricas e as roças? Também estão bombando, produzindo muito, trabalhando 24 horas? Quando você... Não estão, né, cara? Não estão. Tipo, tá tudo parado porque o dinheiro tá caro. As pessoas não têm dinheiro nem para comprar. O comerciante, eu digo o pequeno e médio comerciante, eu não digo aquele que tem conchavo com o setor público, não. O comerciante comum, o verdadeiro capitalista, vamos dizer assim, aquele que concorre com os outros, ele também não tá com as suas lojas bombando, ele não está investindo mais, porque ele não tem dinheiro para investir. As pessoas não estão comprando, porque está tudo muito caro, e o dinheiro dele também está caro. O dinheiro para ele pegar do banco também está caro, por causa da taxa de juros que está muito alta. Passa na porta, vê caminhão entrando e saindo, carregando e descarregando, ou pelo contrário, sua cidade parece um cemitério de fábricas. E o emprego? Tá chovendo emprego? O Brasil praticamente não tem desemprego? Ou o contrário? Todo mundo está trabalhando 10, 11, 12 horas por dia para conseguir uma renda para viver com o mínimo. Deixa aí nos comentários, não me esqueça de seguir nas redes sociais jeito, e tem live todo dia no YouTube. Bom, pessoal, é isso. Se a gente for recapitular a dinâmica, qual que é o mito do governo? O governo ele aumenta a taxa de juros para diminuir o consumo, atacando o pilar do crédito e o pilar da poupança e o pilar do salário. O crédito ele aumenta, diminuindo o crédito para a população, deixando a taxa de juros alta. Consequentemente, ele deixa mais dinheiro na poupança por causa dessa taxa de juros. E o salário, porque as empresas param de vender. Parando de vender, elas demitem. E quando ela demite, ela pressiona o salário para baixo, diminuindo o seu salário por causa da oferta de mão de obra no mercado. Quando o governo ataca esses três pilares, ele diminui o consumo da população. Diminuindo o consumo da população, acaba que as demandas por produtos também diminuem. Quando você diminui sua demanda a partir da capacidade do seu cidadão comprar, você acaba travando a economia e não crescendo o país. E os produtos que estão sendo importados, os produtos dolarizados, começam a ter um valor muito alto, porque sua moeda desvaloriza, porque seu país não cresce, você não tem produção. Então é uma bola de neve que cada dia vai piorando mais. Você consegue remediar a questão da inflação por enquanto, você consegue lidar com a questão da inflação por enquanto, mas no fim do dia, seu país está cada vez mais debilitado,
porque o seu país não desenvolve nenhum produto novo, não desenvolve tecnologia, ele não cresce de verdade. Ele só está controlando o consumo para poder manter um cenário estável artificialmente. Entende? E essa tem sido a tônica dos últimos governos brasileiros. Nós nunca decidimos, de fato, desenvolver o país. Nós sempre tentamos controlar a inflação e o engraçado é que quem paga essa conta, na ponta, é o mais pobre. O vídeo é isso aí, pessoal. Eu agradeço pela atenção. Se inscreve no canal, a gente está começando agora. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí. E até o próximo vídeo.